Simbora estudar coisas de sala de aula e outras crônicas. Alan Torres, Antônio Ortiz, André Araújo e Simval Farias. Então essa é uma antologia de crônicas desses 4 autores, né, que eu acabei de falar aqui, que nós vamos ter crônicas desses autores. E essa obra do vestibular UVA 2026, olha, eu confesso que não é das obras que me abrem os olhos de ler. Li livro, né? Até para trazer para vocês aqui. Eu entendo toda essa questão de valorizar a cultura local, livro de crônicas, né, de autores locais, mas falta, para mim, literatura tem que ter uma crítica social, literatura tem que ter uma linguagem, tem que ser literatura. Desculpem de estar falando isso, mas aqui ficou um pouco raso. Tá? Ficou um pouco raso aqui essas crônicas, e eu amo crônicas, né? Amo crônicas, mas aqui eu não consegui, assim, sabe, ter aquele gosto de ler. E olha que eu sou professor, então o tema é ligado a mim. Vamos às crônicas. São 20 crônicas, as 4 primeiras crônicas, né, elas são as coisas de sala de aula e outras crônicas que vêm a seguir. A primeira crônica é uma das mais interessantes, tá? Ela fala, eu ia falar uma coisa que ela podia ser mais bem explorada, mas é uma crônica interessante. Então, ela vai falar sobre uma campanha que os alunos estão fazendo, né? Então é uma campanha ali dos alunos, né, contra a discriminação. Então os alunos estavam pegando ali alguns cartazes, fazendo uma campanha ali, e o professor saindo da sala de aula: professor, o senhor gostaria de participar? Né? Eles falam que estão fazendo um ato contra, né, qualquer tipo de discriminação, e eles colocam ali para ele, né, que coloca ali alguma discriminação que ele já sofreu no cartaz. Aí, pessoal, o que me incomoda aqui, já vou dizer de cara, né? Ele coloca lá Eduarda, ou melhor, Eduardo. Chama de Eduardo de vez. Quer falar que a pessoa é trans? Vai de uma outra forma. A gente convive com pessoas trans, isso é muito chato. Eduarda, ou melhor, Eduardo, ou seja, sabe? Entendeu? Porque é um professor aqui. Tá? Então, professor, eu tenho muitos alunos e alunas trans, e, primeiro dia de aula, o aluno falou para mim, né, eu fico sabendo, eu já não tenho mais essa de, isso, é isso, tá? Então, são essas coisinhas que me incomodam aqui nessas crônicas. Talvez a intenção do autor teria sido: eu vou colocar Eduardo, ou melhor, Eduarda, ou melhor, Eduardo. E isso se repete mais de uma vez: Eduarda, ou melhor, Eduardo. Né? Então, é uma coisa ali, né? Por exemplo, tem 2 parágrafos seguidos que começam assim: Eduarda, ou melhor, Eduardo, explicou-me que o mural seria confeccionado. Eu continuo esse parágrafo. Aí o parágrafo seguinte é assim: Eduarda, ou melhor, Eduardo, havia sido um aluno exemplar. Chama de Eduardo. E ele fica ali, as pessoas vão fazendo os cartazes, tá? A ideia até do texto é legal, da crônica, e eu falei que é uma das melhores. A ideia até do texto da crônica é interessante, né? E as pessoas iam fazendo, e o autor ia percebendo que o cartaz dele ia ficando em branco. Até que, né, o Eduardo chegou e perguntou: e aí, professor, já terminou? E ele, constrangido por nunca ter sofrido preconceito, né, não tinha o que colocar no cartaz. E o Dudu, agora sim chama da forma correta, o Dudu,
Cheguei a falar. Dudu sentou-se do meu lado e com a propriedade e olhar dos que sofrem, tocou singelamente meu ombro e falou: difícil, né? O senhor é branco e hétero, Alan Torres. Esse final é legal. Esse final é legal. O que me incomodou bastante ali é esse fato de ficar Eduarda, ou melhor, Eduardo. Tá? Enfim, vamos em frente. A segunda crônica é A Travessia da Memória, em que o autor vai falar sobre... Eu falei que a primeira crônica é do Alan Torres, tá? Então a primeira crônica é do Alan Torres. Eu vou sempre falar o autor no final. Tá? A segunda crônica, A Travessia da Memória, vai falar sobre professores, a profissão de professor. E ele vai falar sobre a professora Edith, uma professora que era séria, austera, severa, dura, que ela acabou sendo exemplo para ele. Ele se torna professor por isso, né? E ele fala no final da crônica que, por sorte, ele teve na infância uma professora como a professora Edith. E termina a crônica: é preciso coragem para sermos Ediths. Essa crônica do André Araújo. A terceira crônica, tia Fátima me apresentou em aula de português. Tia Fátima. Já é uma coisa que a gente não gosta, né, professor, chamar de tio, tia. Mas vamos lá. A professora vai fazer com que os alunos leiam, né? Vai ter essa questão ali de ler. Então ela me apresentou em aula de português. E esse aluno, ele sofre antecipadamente por essa leitura, ele vai ali, ele chama, né, de tia Fátima, e ele tem um texto ali para ler, que é um texto do Milor Fernandes. Ele vai ler aquele texto do Milor Fernandes, e ele acaba, né, tendo aquele momento ali, mas ele se sai bem, consegue ler, e termina a crônica, né, depois vários foram os universos conquistados, milhares foram os versos lidos, mas nunca me esqueci do Saudação aos que vão ficar, do Milor Fernandes, meu amigo de alma. Essa é do Antônio Ortiz. A próxima crônica é sobre ser professor, e o autor dedica à dona Simone, né? E ele vai falar de ser professor, né? Dessa coisa de ser escolhido para ser professor. É dessa necessidade ou com as angústias de tornar as horas menos insignificantes que ferve em mim a vontade de ser professor. Então, esse ato de ser professor. E vai colocar uma coisa bem legal aqui, que é essa de chamar professor de educador, né? Que ele fala: eu não sou educador, eu sou professor, tá? Eu sou professor. E essa questão de educador, né? Parece uma coisa assim meio... E a crítica vem aqui, essa crônica é legal, essa crítica vem aqui as pessoas chamarem o professor de vagabundo, né? A desvalorização, né? A desvalorização do professor, a sociedade brasileira desvaloriza o professor, e ele fala que ele não saberia sobreviver de outra maneira. E termina a crônica com: meu nome é o que menos importa, pode me chamar de professor. Essa é do Simval Farias. Aí a gente se identifica bem. Qualquer lugar você está andando assim, professor, você já olha, né? Até perde sua identidade, né? Professor, as pessoas nos chamam de professor onde quer que nós estejamos. Aí termina a primeira parte e vem as outras crônicas. E as outras crônicas começam com o Pequeno Engraxate. Agora, elas não são aquelas crônicas necessariamente de escola. Essa crônica vai falar sobre uma pessoa, né, em terceira pessoa, sobre uma pessoa que ela tem uma nota de 20 e ela vai fazer ali o teste para motorista, né, para habilitação, para tirar a habilitação. E acaba pegando ali um mototáxi. Essa pessoa tem R$20, a corrida do mototáxi custa 6, o mototáxi devolve 14, uma nota de 10 e duas notas de R$2. Está ali com os R$14. O menino chega, pede, né, para engraxar os seus sapatos, né, deixar engraxar, mas ele não quer engraxar. A hora que ele sai, ele vê o menino pegando uma moeda de 50 centavos do chão. E ele já, opa, pode, é minha. E ele pega a moeda de 50 centavos, só que ele vai caminhando e ele fala: pera, mas eu não tinha 50 centavos. Eu tinha uma nota de 10 e duas de 2. E a cidade ali movimentada, ele pensa: eu vou devolver esse dinheiro. Só que quando ele olha, né, ele não consegue mais ver o menino.
e ele vai para casa. E ainda fala assim, ele não vai morrer por causa de uma moeda de 50. Essa é do Alan Torres. Mulheres, né, que traz ali uma epígrafe da Legião Urbana, né? Você não tem ideias para acompanhar a moda, tratando as meninas como se fossem lixo, ou então espécie rara, tá? É essa epígrafe aí. Eu cantando sou horrível, né? Mas é essa epígrafe aí. E vai falar das mulheres, né? Das mulheres importantes, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, né? Sobre a... essa é uma crônica bem curta que, né, ela vai falar mais sobre o papel das mulheres e que o lugar das mulheres é, de fato, onde elas quiserem. Uma crônica do André Araújo, bem curtinha mesmo. Da pertinência das dedicatórias, né? Quem me conhece sabe, sou bipolar, navego da realidade ao mundo dos sonhos num ínfimo momento. Assim começa, né, essa crônica. E essa crônica, né, esse personagem, ele vai mexendo ali nos livros, ele acha uma dedicatória, tá? E essa dedicatória, né, ele fica ali, hoje para minha alegria, com a certeza de ter vivido aquele instante cuja essência é capaz de vencer o tempo, restaram-me essas palavras, nessa pequena dedicatória que leio com muito carinho. Ao meu novo amigo Antônio Ortiz, companheiro de docência e de divagações literárias, que nossa amizade possa fluir naturalmente e firmar-se cada vez mais. Antônio Ortiz. Então, é uma dedicatória para Antônio Ortiz, de um escritor. Não aparece aqui o nome. A próxima sobre distâncias e crisálidas, que ele vai falar sobre reencontros, né? O reencontro com uma mulher, com uma menina, né? Conviveram juntos, ela vai embora, né? Eles têm a chance de um segundo encontro. Era uma mulher longe das imagens colegiais, apesar de o ar de menina desamparada. Então, né, tem um segundo encontro. Depois, né, dessa vez não nos enganamos, fisicamente estávamos próximos, mas as circunstâncias nos separavam. Tanto fez o tempo que mais uma vez nos afastamos. E veio o segundo afastamento. Eles se reencontram e, a partir daí, né, nos separam, não se separam mais. É sobre o amor, né, uma pessoa, mas a crônica termina assim. E a terceira distância, depois de crisálida, metamorfoseou-se em amor. Então, depois que ela partiu, sim, que isso, né, se transforma em amor. Simval Farias. É uma crônica bastante interessante. Paralelas, quando a gente vê o título, já vai lembrar da música, né? Paralelas, do Belchior. E essa pessoa estava num voo, o personagem estava num voo e tinha um carioca lá com ele. Aí ele pergunta pro carioca, né? É a primeira vez que vem ao Nordeste? Sim, sim. Né? E ele tem uma visão errada de como é o Nordeste. Tá? Né? Ele estava vindo de Natal, estava indo para Fortaleza, né? Mas ele toma um susto lá, nossa, tudo asfaltado, né? Fortaleza também é asfaltado, né? Como se ele estivesse esperando alguma coisa ali diferente. E o cearense, ele começa a falar sobre o Ceará, sobre as coisas do Ceará, Praia de Iracema. O carioca fala assim, conheço pouco sobre o Ceará. O Raimundo Fagner é cearense, né? Aí ele fala assim, o Fagner, o Belchior, o Edinardo. Aí ele fala, nunca ouvi falar de Edinardo, mas o Belchior já. E ele tem mais essa questão com o Fagner. É curioso isso, como é gosto, né? Pra mim, é aquela coisa assim, o Belchior tá bem lá em cima, o Edinardo tá um pouquinho abaixo e o Fagner está abaixo. Minha opinião, tá? Minha opinião. E, né, e quando ele fala assim, né, ele se lembra, né? Ele fala da música Paralelas, que fala, né, sobre Corcovado, a praia de Copacabana, que essa música Paralelas é do Belchior. Ele fala, claro, conheço essa música é um hino da minha infância, né? Meu pai ouvia muito isso. Como um hino da sua infância, pois foi um cearense que fez, foi o Belchior. Aí ele, né? E nesse encontro aí, ele termina, né, o diálogo ali termina assim, ei, mas foi o Belchior mesmo que fez aquela música que fala do Rio de Janeiro? E é do Alan Torres. Curioso isso não, uma pessoa adulta não conhecer o Belchior.
Ah, ele chega a falar, ele está sumido, né, no meio da crônica, ele fala, é aquele que está sumido lá, tal, né? Ah, essa crônica, não sei se eu falei, do Alan Torres. A próxima crônica, Jovens, Literatura e Escolhas. Pessoal, não vou ficar muito tempo, tá? Vou falar rapidamente aqui sobre elas, para o vídeo não ficar tão longo, né? E ele fala sobre, né, um outro dia que ele estava conversando com uma jornalista e grande estudiosa de ciências sociais. E a pergunta dela é por que os jovens, os alunos, são obrigados a ler as obras do Machado, do José de Alencar e de tantos outros, né? Quem impõe essas literaturas? Por que não há uma escolha democrática, né, do que os alunos querem ler? E aí vai ter essa discussão sobre tudo isso, né? E aqui também vai um pouquinho com o que eu penso. Nós precisamos ler os clássicos, menos o José de Alencar, menos o José de Alencar. Desculpa você se você, né, talvez no Ceará, eu não sou cearense, nunca morei no Ceará, mas tem um culto maior ao José de Alencar, mas o José de Alencar não, gente, José de Alencar não vai, tá? Tem tanta coisa melhor para ler. Então vamos lá. E eu ainda vou ter que fazer análise de Lucila do José de Alencar, né? José de Alencar é um porre. Então vamos lá. E fala, né, ele termina sobre isso, né? A necessidade de ter, né? Apesar de gostar dessa outro tipo de literatura, como o Caçador de Pipas, Harry Potter, a Menina que Roubava Livros, é necessário ler esses clássicos, tá? Essa é uma crônica do André Araújo. Da Sinfonia do Momento, que é uma crônica, né, que ela fala sobre a poética, né, sobre como se vê as coisas, né? Olha o trechinho aqui. De tão poética e suave que é, não se pode tocá-la para evitar a maçante realidade da vida cotidiana. E a crônica termina assim: depois daquela voz tudo mudou. O dia ganhou novas cores e a sinfonia daquele momento jamais passou. E ainda hoje ouço La Vie en Rose, mesmo no pensamento. Que é o quê? Ele estava ali, né, caminhando, e ele ouve essa mulher cantar. E fica essa sensação na cabeça dele da poesia, como que alguma coisa nos faz ficar pensando sobre aquilo muito tempo. É uma crônica do Antônio Ortiz. E aí vem epitáfios, né? Epitáfio, a frase escrita lá no túmulo da pessoa, né? E ele começa falando sobre os momentos de insônia. Eita, esses quero-queros. Sobre os momentos de insônia que, né, servem para exercitar a paciência e a imaginação. E ele começa a pensar, né, o que poderia ser escrito na lápide do seu túmulo. Essa é uma crônica engraçada, tá? Eu gostei bastante por ter essa questão aqui do humor. E aí ele vai colocar um monte de coisas que poderiam ser escritas, tá? Em uma, né, como epitáfio. Para um bancário, vem para a caixa você também. Para um aficionado em televisão, a gente se vê por aqui. Para um alcoólatra, desceu redondo. Tá? E aí nós temos, né, 2 páginas colocando, e ele termina, né? Para um usuário de aplicativos, entrou no grupo. E, para mim, termina assim, para mim, descansando em paz, finalmente. Simval Farias. Então, a morte para ele é um descanso, né? Um descanso em paz, finalmente. Caminhos do Coração, pessoa igual pessoas. Essa vai tratar do tema dos... Nossa, tá um pôr do sol tão lindo aqui. Vai tratar do tema dos hostels, né? Uma pessoa que ela vai se hospedar num hostel e ela tem um medo do hostel, né? Porque aquela coisa comprou até uma chave para mala, com medo de compartilhar o quarto, de ser roubado. E ele chega ali, naquele hostel, enquanto ele está aguardando, ele dá uma olhada e ele vê uma estante repleta de LPs. E ele vai olhar e tem o Gonzaguinha lá, né? O álbum Caminhos do Coração do Gonzaguinha. E ele, né? Ele até se abraça ao disco ali. E o dono chega, opa, você gostou? Aí ele fala, não, isso aqui é uma relíquia, eu sou muito fã. Você é fã? Então é seu, pode ficar, né? Mas ele fala, não, que é isso? Não vou não. E aí ele agradece, né, ao Gonzaguinha por ter feito aquilo ali, né?
Que lindo, ninguém melhor para ser a ponte entre o Rio de Janeiro e o Nordeste do que o Gonzaguinha. Meu amigo, na verdade, a grande ponte entre um lugar e outro são as pessoas. Deixemos que o mestre fale por nós, né? Então, a ponte são as pessoas. Essa é uma crônica do Alan Torres. Próxima crônica, Tão Contrário a Si ao Mesmo Amor. E esse Tão Contrário a Si ao Mesmo Amor começa ali falando de Camões, depois passa por Drummond, por Álvares de Azevedo, tá? Né? São poetas que trabalham essa questão do amor, que talvez quiseram ali, né, dar uma definição para o amor, tá? Claro que Álvares de Azevedo de uma forma bem diferente, mas não vou falar nisso porque não é isso que está aqui na crônica, né? O Vinícius de Moraes chegando ao Chico Buarque, né? Que ele fala que o Chico Buarque nos dá uma lição: não se afobe, não que nada é para já, amores serão sempre amáveis, futuros amantes quizás se amarão sem saber, e nos faz compreender que nesse amor cantado, recitado, aclamado, dito e redito, não há coerência, nem é para ter mesmo, por isso é amor. Essa é uma crônica do André Araújo. Depois vem o Do Ontem que se faz sempre. Poucas foram as terras de onde brotaram tão belíssimas e cara substância a vida. E ele vai falar sobre alguns poetas, alguns grandes poetas dos lugares que nasceram, tá? Por exemplo, que o Rio de Janeiro nos deu Machado, poetas e escritores, né? Sobral deu Belchior, São Petersburgo nos deu Dostoiévski e assim por diante, até chegar aos 4 garotos de Liverpool. E aqui a gente tem principalmente sobre o Lennon e o McCartney, né? Uma coisa que eles estão acima, né? Os Beatles ali, principalmente, né? Com músicas, né, que ele coloca aqui como Yesterday e A Day in the Life, né? São músicas assim. Há seres que nascem com a marca ímpar da beleza em tudo que fazem. Um acorde que seja dessa banda faz do ontem, agora sempre. Antônio Ortiz. Ele fala dos Beatles. O menino que catava nuvens, tá? Que era um menino que ele ficava observando as nuvens, ele perdia-se ali nas nuvens, mirando o céu, imaginando formas ali das nuvens. Tá? Essa é uma crônica bem legal. E só que teve um dia que é como se as nuvens tivessem feito uma greve, só tinha uma nuvenzinha ali, né? Só tinha uma nuvenzinha atrevida, ele diz. E ele ficava imaginando, o que é essa nuvem? É um cachorrinho podre, é um bichinho da seda, né? Onde estavam as nuvens grandes para ele poder ver foguetes e dragões? Né? Então, ele decidiu esperar. E ele foi esperando e a greve de nuvens, no final, acabou. Só que aí ele sente falta, né, daquela nuvenzinha. E ele fica à procura daquela nuvenzinha tão pequena, tão besta, tão maior agora do que o próprio céu. Então, nós sentimos falta das coisas pequenas. Uma crônica muito interessante do Simval Farias. Silencioso Imortal, que vai falar sobre um professor que ele sai, né? Começa assim, ó. Um professor aqui, minha gente, em vez de dar uma lição à turma, saiu da sala para respirar. Depois excluiu 4 alunos. É a diretora, numa reunião pedagógica, falando, né, do professor que fez isso. E aquele professor é ele. E esse professor, ele sai da sala por quê? Porque conforme ele, os alunos tinham peidado. Não usa essa palavra, mas é isso. Tá? Os alunos tinham peidado lá e não dava para aguentar. Então ele saiu da sala para respirar e ele volta na sala e ele acusa 4 alunos bagunceiros ali de terem sido, né, os causadores daquilo. E os alunos, né, batem boca com ele. O que é que faz o senhor crer que foi este aluno? Né? O primeiro, né, os pais foram lá, né? Será que eles são os únicos que têm aquilo na sala? Aquilo. Cara, eu não gosto dessas coisas. Tem aquilo. Fala fiofó, fala outra coisa. Aí fala uma forma de, né, todos vão entender. Mas, enfim. Tá? E ele se vê lá naquela reunião, levantando. Ele se vê, tá? Ele imagina, né? Com ar desafiador, falando para a diretora: se fosse a senhora, duvido que tivesse a coragem de ficar em sala. Que bom que o pensamento era livre, sua vontade de explodir e seu ódio eram silenciosos e mortais, mas não como uma bomba que causara tanto problema. Então é uma crônica sobre um peido ali que aconteceu. Essa é do Alan Torres.
Se eu contar, ninguém acredita. Que vai falar sobre a década de 90. Aí ele fala sobre o período do Collor, né, o presidente que veio lá das Alagoas, que ia caçar marajás. Em que ele está num baile, ele conhece uma moça que se chama Clotilde. Aí a Clotilde está ali com ele, né? Quando ele percebe que a Clotilde já foi embora, a Clotilde, né, havia deixado em um dos bolsos da calça dele os pentes da Clotilde. Né? E ele vai até a casa da Clotilde para devolver aquilo, e a mãe da Clotilde fica pálida, né, como se quem quisesse me expulsar dali, né, quisesse expulsá-la dali, e exclamou: Clotilde, meu filho, morreu há mais de 10 anos. Como assim? Não pode ser? Tá? E essa é a história. Contei a história a várias pessoas e curiosamente ninguém acreditou. Fui ao cemitério que ficava a alguns quilômetros da cidade e encontrei o túmulo em cuja lápide havia o seguinte epitáfio: aqui jaz Clotilde Araújo do Nascimento, vítima de ciúme doentio. André Araújo. Essa crônica, na verdade, é uma história, uma lenda urbana que eu já ouvi a primeira vez, eu tenho 50, quase 51 anos, a primeira vez quando eu tinha uns 13, 14 anos, essa história já era contada. Só que em vez de ser uma mulher, era um homem, né? Era o homem que deixava a jaqueta e a moça entregar a jaqueta. E esse homem já havia morrido e tinha o túmulo lá tudo. E a mãe ainda falava: não, você já é a terceira ou é a quarta que vem aqui, meu filho fazendo isso. Tá? Então, não é novidade, né? É uma história que já existe e foi colocada aqui em crônica. Quem escreveu essa foi o André Araújo. Próxima crônica é de Encontro Perdido, em que ele fala que, né, ele encontra uma ex-colega do tempo de faculdade, né, e agora ela é uma ex-amiga. Mas essa pessoa é uma pessoa que ele já não tem muito apreço, né, ele fica ali naquela, querendo se livrar, né, até que ele se livra e a crônica termina assim: confesso, cara leitor, que minha salvação foi o letreiro do cinema que indicava o início de uma sessão. Ele foi fugir, né? Agarrei nesse bote, preferi 2 ou 3 palavras carinhosas de adeus e deixei o passado seguir suas águas turvas. Depois assisti um filme de cujo título sequer me lembro. Antônio Ortiz. Próxima crônica, A Bem da Solidão, né? Que vai falar sobre a solidão, que alguns se queixam da solidão, que, né, os únicos que não têm essa solidão são os gêmeos, que eles já vêm escoltados, né, desde ali da fecundação. E que ele conta que uma vez estava sozinho e aí, né, chegou ali o seu filho, né, e ele pergunta o que o filho fazia. Ele fala: não, eu não queria te ver sozinho, papai. Mas ele fala que vai trabalhar sobre a leitura e que é necessário ficar sozinho, porque sem a solidão não haveria arte. É tempo de repensar as coisas ou de codificar o pensamento. Lancemos, portanto, 1000 vivas à solidão. Sem ela, por certo, jamais teria imaginado escrever esta crônica. Simval Farias. E essa é a última crônica e assim termina o livro. Pessoal, confesso que li, tá? Não leria de novo. Então, é legal a gente conhecer uma obra nova, conhecer novos escritores, mas, tá? Falta sustância nesse livro. Então, talvez seja isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta aí, tá? Comenta no vídeo. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Ajuda o professor Cid Clay aqui. Por hoje é isso e simbora estudar!